Sim, Oi. Pronto. Boa noite, gente. Desculpa a cara de acabada, eu vou estar sempre com essa cara de acabada enquanto for professora. Mas é a vida. Hoje eu resolvi fazer uma aula sobre. Obrigada. Estou linda, é? Sobre as temáticas, na verdade, sobre os eixos temáticos, os possíveis eixos temáticos da redação, certo? Porque como a gente tá perto, quem já fez cursinho sabe, como a gente já tá, né, quanto tempo? Como a gente já tá perto do Enem, não quero assustar vocês, mas estamos perto. A gente tem que ir para um ponto, né? Porque pensem comigo, a gente já viu estrutura, né? A gente viu os parágrafos, construção da redação por parágrafos, né? Quem tá desde o começo sabe disso, que foi até um pouco repetitivo, tanto que a gente viu a estrutura da introdução, quanto que a gente viu a estrutura de desenvolvimento e de conclusão, a gente viu muito. Aí, como a gente já foi para a estrutura, chega no momento que a gente precisa pensar como se trata de redação dos temas, né, dos possíveis temas que possam cair para a gente começar a se preparar em relação ao argumento, à tese, né, que a gente viu nas aulas passadas, que são os pontos que norteiam a gente, né, que dão, como é que fala, o pontapé inicial para a gente construir a redação, é a tese. Da tese eu tiro os meus argumentos. Só que para isso eu preciso também me atentar aos possíveis temas, né? Aos possíveis temas que podem cair no Enem, né? Então, o que que eu fiz, né? Porque a gente não tem tanto tempo assim de aula, né? Mas o que que eu fiz para essa semana? Eu fui ver os temas anteriores, os eixos temáticos anteriores, e eu fui escolher aqueles que não caíram. Como é que posso falar? Tô gravando já. Não caíram anteriormente, que faz um pouco de tempo que eles caíram, certo? Então pode ser, digamos que uma aposta, já que já faz um pouco de tempo que eles não são abordados pelo Enem. Dá pra entender como é que vai funcionar a aula? Ficou confuso? Tô meio. sim. Agora eu tô com medo, porque. Ai, meu Deus. A repertório veio pra. Ai, tô nervoso, mas vai dar certo. Vai dar certo. Já deu certo. Mas basicamente, não. Temos que repetir, não. Assim, não. Nunca sabemos desse governo, mas não é pra se repetir. Porque não seria justo, entende? Por isso que eu falei desse governo. Mas não seria justo se repetir, certo? Eu levei uma surra no tema do simulado, porque do nada o repertório não surgiu, né? O tipo de repertório, eu não sabia o que usar. É, acontece muito. Esse tema também me pegou de surpresa, eu não sabia que seria esse. Eu não sabia qual seria o tema, na verdade, não foi eu que elaborei. Vocês sabem, né? Não fui eu, não tive nada a ver com o simulado. Nem o professor teve nada a ver com esse simulado, então não posso falar nada sobre a redação. Foi show. Eu, se eu fosse fazer esse tema, eu só ia lembrar de uma música que eu acho que é do Titãs, eu acho que é Proibido Fumar. Só isso. Só essa música. Eu citei um ator chamado John Wayne, que ele morreu em decorrência à substância do cigarro. Eu ia ser. Não ia tirar uma nota muito boa, não. One Piece, como é possível? Não lembro de ninguém que fume One Piece, mas é porque eu tô bem no começo. Falou do Zoro, Zoro fuma. Gente, o Zoro fuma, na verdade. O Sanji, na verdade, né? Verdade, que inclusive era até censurado no Brasil, ele fumando cigarro, botavam ele chupando pirulito. Né? Bem, quais foram os eixos temáticos que eu escolhi?
Não tem mais... Quais foram, né, os eixos temáticos que eu escolhi? Educação, porque eu tô apostando muito em educação. Acho que é porque, né? Mas eu tô apostando muito em educação. Principalmente na questão do analfabetismo, né, que já foi um tema que eu passei pra vocês. Não sei porquê, depois que eu vi era uma... Mas, assim, primeiro, por que eu tô sempre pegando no pé da educação? Porque, primeiro, eu já aceitei Natane já. Manda lá a coisa de novo se eu não tiver aceitado. Porque eu fiz a pesquisa lá com... Ai, meu Deus, desculpa. É por isso que eu falei que falando, gravando, fazendo várias coisas, eu fico meio doida. Manda ela coisa de novo. Pedir de novo. Meu Deus. Sim, o eixo educação, eu estou apaixonada nele porque quando eu fui ver os temas passados, faz um pouco de tempo já, né? Foi a educação do SUS, eu acho, o último. Né? E porque tem muitas problemáticas em relação... Agora vai. Pronto, agora vai. Meu Deus, eu fiz de novo, Gledson. Manda uma coisa de novo. Não sei o que tá acontecendo comigo. Pelo amor de Deus. Oh, agora foi. Manda ela coisa agora que vai. Desculpa, gente. Melhor que é isso, foi na quinta-feira à noite. Só... Sabe o que foi? A derrota. Eu tive aula hoje só com o sétimo ano. Foi uma loucura. Meu Deus, foi uma loucura. Tá vendo que eu tô descabelada, né? Foi por isso. Vai, Natane, desculpa. Ela não vai querer mais não, né? Tudo bem. Eu tô mandando mensagem pra ela. Coitada, sofreu uma com a Juliette sendo recusada pela professora. Desculpa, Natane, seja bem-vinda. Desculpa. Mas vamos voltar aqui. Meio ambiente, educação, meio ambiente também é um tema que faz tempo. Esse faz tempo. Lazer e cultura não faz tanto tempo porque a gente viu a questão da democratização do cinema, que foi 2019, salvo engano. Certo? Não é um tema tão antigo, né? Mas é um tema interessante. É um eixo interessante. E tecnologias que têm caído bastante. Principalmente porque, né, a gente tá vivendo num mundo cada vez mais tecnológico. Acho que 90% tecnológico nos países globalizados, claro. Certo? Mas esses foram os eixos que eu trouxe. E a gente, como é que vai funcionar? A gente vai discutir. Por quê? Lembram da aula das aulas passadas que a gente discutia e a partir dessa discussão a gente conseguia construir tese, conseguia construir o nosso posicionamento crítico, ou seja, ter um pouquinho de noção de qual seria a nossa análise crítica acerca do problema, né? A gente viu que isso é muito importante nas últimas aulas, fazer essa discussão. A partir dessa discussão também a gente consegue pensar em repertórios, certo? A gente começa a discutir e quando a gente começa a discutir, vão vindo, eu não sei se está funcionando com vocês, mas é para acontecer. Vão vindo até repertórios na nossa cabeça. A gente começa a falar sobre problemáticas do tema e tem um filme que fala sobre tal coisa, tem um documentário que fala sobre tal coisa, tem uma citação que fala sobre tal coisa. O professor Anthony falou sobre isso na aula e assim por diante, certo? O que eu aconselho que vocês façam, né? Que é uma coisa que eu não vejo muito na aula de redação vocês fazendo, mas que é super importante. Peguem um caderno e uma caneta, certo? E vão anotando. Vocês vão ver que vai ajudar bastante. Vão anotando esses filmes. Gente, o que é isso? Vocês estão vendo minha tela? Então, é porque alguém botou pra apresentar a tela, aí... Enfim, voltou normal, voltou normal. Estão querendo me boicotar. Certo? Espera que eu me perdi. Sim, aí a partir desse momento que a gente começa a discutir os temas, vão aparecendo repertórios. Então façam esse exercício. Vão pegando o repertório dos colegas que forem falando, fazendo mapas mentais e tudo mais, certo? Se esforcem, se esforcem. Nada, vocês sabem, né? Nada vem fácil pra gente, principalmente pra pessoas pobres como eu. Nada vem fácil, a gente tem que se esforçar. Então não tenham preguiça de pegar um caderno e anotar, certo? Ajuda bastante, certo? Vamos começar com educação, certo?
Vai ser aquele mesmo esquema, certo? Então acordem aí, vamos conversar. Vai ser aquele mesmo esquema. Temos um tema, temos um eixo temático, que é o eixo temático educação, certo? E a partir desse tema, a gente pode pensar em inúmeras problemáticas, certo? Primeira problemática que a gente pensa, qual é? Vocês, qual é a primeira problemática que vocês pensam quando eu jogo o eixo temático educação? A falta de infraestrutura nas escolas. De cara também, vamos. O que mais, gente? Evasão escolar. Tá? Ai, minha água tá só areia. Eu não sei porque aqui tá toda. Fixar, não tem nem nada de fixar aqui. Ah, era porque tava congelada, melhorou? Acessibilidade de regiões interioranas, sim. Só lembro daquelas reportagens, Vocês lembram daquelas reportagens que tinham na Globo, crianças andam não sei quantos quilômetros para irem à escola. Como se... Tem umas que precisam ir de barco. Só que o tom da reportagem era tipo... como se, nossa, olha o esforço que elas têm para a escola, que guerreiras e merecedoras. Sendo que isso não deve acontecer, certo? Então deveria ter outro tom, um tom de denúncia, mas não, era... Sabe? Glamourizando aquela situação. Sempre assim. A diferença no ensino das escolas públicas com as particulares. Acessibilidade para deficientes. Exatamente. Sempre romantizam o sofrimento das pessoas pobres. É a meritocracia. Meritocracia, inclusive, como é que fala? É um termo interessante para a redação também, essa questão da meritocracia. Né? Para criticá-la, certo? Deixa eu ler aqui se tem alguma coisa. Negligência dos pais. Acessibilidade para deficientes. A diferença no ensino... Essa é interessante. Nunca... A diferença das escolas públicas com as escolas particulares. Interessante para um tema de redação. A escassez de qualidade na educação pública. Sim. Certo? Eu... Até agora, tirando para você, eu só trabalhei em escola particular. E vocês que já estudaram em escola particular de bairro e tudo mais, nem que seja de bairro, até as mais superiores, são cheias de problemas. Não sei se vocês sabem, mas desse lado, assim, de professora, são cheias de problemas. Cheias. Assim, sempre tem muitos problemas. Ah, porque tem aluno com laudo de autismo e não se sabe o que fazer. Ah, porque tem aluno com isso, tem aluno cadeirante. Ah, porque não sei o que fazer com esse aluno aqui, não sei o que. Muitos problemas. E eles têm estrutura. Na maioria das vezes, eles têm estrutura para resolver essas problemáticas, né? Deveriam ter. Na maioria das vezes, sim. E aí você para e pensa, nossa, se essa escola que é particular, que tem uma verba que realmente chega, né? Porque tem que chegar, né? O dono da escola, até o dono da escola e tudo mais. Não passa por tantas mãos, ou mães, como brincadeira. Mas não passa por tanta gente. Se nessas escolas existem problemas, imagine numa escola pública. Aí a gente começa a pensar, então, pelo menos aqui já deu para dar um norte de repertórios. Por quê? Porque essa questão dessa falta de organização. Sim. Porque essa questão da falta de estrutura, da falta de investimento, a diferença de escola particular e escola pública, é uma herança histórica. Né? Diego devia estar aqui, ó. Mas é uma herança histórica, certo? Quando vocês forem ver o slide... Mentira que eu parei de apresentar. Quando vocês forem ver o slide, vocês vão ver... Cadê? Aqui. Pronto, voltou. Quando vocês forem ver os slides, tem algumas matérias, vocês só precisam clicar assim no nome da matéria, que já entra no site, certo? Quando vocês forem estudar o material. Também tem muitos professores irresponsáveis, são indireto, brincadeira.
Irresponsáveis em escolas públicas que, como tem salário garantido, não fazem que... Sim, fazendo estágio. Então, quando a gente faz estágio, a gente vê muito isso. Muito. A gente chega lá na UF, a gente aprende tudo direitinho. LDB, o que precisa ser ensinado, como ensinar. A gente precisa seguir o PPP, que é o projeto pedagógico, precisa seguir tudo direitinho e sair da UF assim, né? Pleno, né? Aí quando chega pra fazer estágio, o professor, faz isso não. Esses meninos não vão aprender mesmo. E, assim, acontece real, né? Já tive professor que nem tava em formação. Sim, eu já falei pra vocês, né, que eu tive minha professora de educação. Minha professora de física era professora de educação física. Não sei porquê. Aqui a gente tem essa reportagem aqui, livro rever 200 anos de percalços da educação brasileira. Gente, leiam essa matéria, por favor. Ela é muito, muito interessante e serve muito como repertório. Se cair qualquer coisa sobre educação no Brasil, qualquer coisa, qualquer tema, isso aqui é um repertório ótimo para vocês. Por quê? Ele tá falando sobre os percalços, continuar lendo aqui. Ele tá falando sobre os percalços da educação ao longo da história, certo? Então isso aqui serve muito como um argumento. Você falar que essa questão, o problema na educação tem como causa uma questão histórica, certo? Aí você vai e fala sobre essa alusão histórica, certo? Aqui tem uma espécie de introdução sobre a história da educação no Brasil, certo? Aí que tem uma parte que eu achei super interessante, que é essa questão da herança, né? Que vai falar sobre por que a nossa educação brasileira, ela é assim. Ela não é assim de agora. Não é culpa de um governo de agora. Isso eu não estou defendendo um governo nenhum. Espero que vocês entendam. Mas não é uma questão de agora, esses problemas da educação. É algo que vem sendo estruturado ao longo da história do Brasil, certo? Principalmente porque, quando vocês forem ler essa reportagem, vocês vão ver, principalmente porque a escola era elitizada. Só ia pra escola quem tinha dinheiro. Primeiro só ia pra escola quem era da corte, né? Depois só ia pra escola quem realmente pagava, né? E geralmente escola era um artigo tão de luxo que, por exemplo, tínhamos as cidades aqui do Nordeste. Para você estudar, você precisava ir para a capital ou ir para São Paulo e afins, certo? Então sempre foi um artigo de luxo, um sinônimo de elitização mesmo. Essa questão dos estudos, né? De estudar. Inclusive tem um livro agora, mais repertório para vocês. Tem um livro que não é Menino de Engenho, é Banguê. Deixa eu botar o nome aqui para vocês, Banguê. Mais repertório para vocês. Tem um livro que o nome é Banguê, do José Lins do Rego, que fala sobre um dono de engenho, na verdade, de um neto de um dono de engenho, certo? Que ele vai fazer faculdade de Direito, né? Aí ele vai para Recife, se eu não me engano, para Recife. Não, ele vai para João Pessoa. Ele vai para João Pessoa e ele estuda, faz faculdade de Direito. E isso, o avô dele é dono de um engenho super, como que fala? Super forte na época. Vocês sabem que a economia açucareira era super forte naquela época e tudo mais, e o engenho estava super em alta, os engenhos. E aí esse neto vai fazer faculdade de Direito, se forma e volta lá pro interior, pro engenho do avô dele, né? Pra gerir o engenho do avô dele. Só que quando chega lá, ele não tem a mínima noção de como gerir um engenho, porque ele fez faculdade de Direito. Só que naquela época, você não fazia faculdade de Direito para exercer a função de advogado. Como eu falei para vocês, estudar era apenas um artigo de luxo, era um sinônimo de status, era um status mesmo. Você estudava porque você era rico. Se você estudasse, você obviamente era rico e é isso, certo? Então, por que a gente tem hoje em dia uma educação totalmente defasada?
herança histórica, certo? E eu gostei muito da matéria porque ela não fala que é só uma herança histórica, é uma herança maldita, realmente, certo? É tudo questão dessa estruturação, certo? De como a escola, de como o ensino veio sendo estruturado. Até quando a educação ela passou a ser pública, né, e a Constituição teve um papel muito importante, né, foi a partir dela que a gente teve essa questão da educação tornando-se pública, né, porque ela garante a educação a todo mundo, né, a todos os brasileiros. A partir disso, mesmo com essa democratização do acesso à escola, do acesso à educação, essas heranças elas foram, né, infectando o ensino público principalmente, né? Porque obviamente que como a escola sempre foi, né, os estudos sempre foram um sinônimo de status, né, teve essa separação de escolas privadas e públicas, né? E a gente sabe que até hoje quem estuda, obviamente, em escola particular é porque tem condições financeiras e quem não tem condições financeiras vai para a escola pública. E a gente sabe que a escola pública tem muitos problemas, principalmente na questão da infraestrutura e do investimento, né, que não há. E mesmo quando há investimento, a gente sabe que, né, no Brasil, corrupção, tudo mais, certo? E aí, me falem vocês, o que vocês acharam de tudo que eu falei? Eu fiquei só falando. Forte. Triste também, né? A realidade atual, né, da educação brasileira. É, Já passei por isso, o meu ensino médio foi. Teve uns professores que só Jesus. Tinha professor que mandava a gente só abrir o livro, ler essa página e pronto. Nem explicava, não passava atividade nem nada. ai que triste. A falta de investimento vem muito da parte do governo, sim. Não temos. Não tá tendo. Deixa eu voltar aqui. Sim, é um artigo de luxo. Aí a gente pensa assim, existem tentativas de tentar sanar isso. Por exemplo, a gente tem os IFRNs, que estão, né, no ranking das melhores escolas do Brasil, né? Mas a gente só entra por meio de um processo seletivo, né? Um processo seletivo, aí a conta que não fecha. Temos um processo seletivo, né? Mas a gente tem dois grupos de pessoas: pessoas que estudaram em escola particular e pessoas que estudaram em escola pública. As pessoas que estudaram em escola particular, obviamente, que vão ter muito mais vantagem do que as pessoas que estudaram em escola pública, certo? Então, quem vai continuar com qualidade na educação? A elite. A elite, os chiques. Ódio. Essa raça. Sim. Quem passa geralmente só quem estuda em escola particular. Exatamente. Certo? Quem tem dinheiro. Eu nunca vou esquecer. Fiz uma pergunta na sala e quem manda? Quem tem dinheiro? Realmente é quem tem dinheiro. Certo? Tem até pai Então, de aluno que paga ao professor para ele passar o aluno. sim, sim. Aí essa conta que não fecha, e não é porque eu sou ruim em matemática, é porque realmente não faz sentido, de um processo seletivo que vai estar excluindo de todo modo uma pessoa de escola pública. E vem aquelas pessoas que podem dizer, não, mas estuda em casa, estuda sozinho e não sei o que, mas a gente sabe que existem vários problemas, né? E de todo modo, para você estudar em casa, estudar sozinho, você precisa ter alguns privilégios, como poder estudar, né? Porque como a gente sabe, e eu vi que vocês tocaram muito nesse argumento de adolescentes que tinham que estudar, mas que eram obrigados a trabalhar. E aí também famigerado PPF. Tem a questão também de pessoas que não têm acessibilidade a livros, a biblioteca, a internet, a computadores para fazer pesquisa e tal. Pois é, estuda como? Pois é. Inclusive aconteceu no simulado. Exatamente, certo? Mesmo com a gente tem
tentativas, né, de solucionar, mas são tentativas que não têm uma lógica. Não tem uma lógica, porque como a gente sabe, a gente viu, gente, inclusive na redação do Enem, a gente viu muito isso. Lembra que eu falei pra vocês e eu venho falando que quando a gente vai fazer uma proposta de intervenção, a gente tem que resolver, a gente tem que dar uma solução que tenha a ver, que seja coerente com o meu argumento. Lembra que eu falei muito isso pra vocês? Então, se eu tenho um problema que é estrutural, como é que eu resolvo assim, certo? Como é que eu resolvo dessa maneira? Se eu tenho um problema que é estrutural, eu preciso resolver na raiz do problema, né? Se eu tenho um problema que é falta de investimento, eu preciso investir, né? Eu não preciso construir novas escolas e fazer processos seletivos. Eu preciso investir em todas as escolas que já existem, né? Entenderam? Pegaram essa lógica? Lógica importante, tanto para a redação como para vocês mesmo como cidadãos, certo? Eu acho que esse tema é um tema muito propício a cair. Deixa eu ver o que Renan já falou, que é muita coisa. Renan já escreveu uma redação, tá, gente? Agora eu vou corrigir. Brincadeira. Plano de ensino flexível, com profissionais capacitados para entender que somos diferentes. Logo, nessas desenvolturas empresariais são diversas. Posto isso, cada lida de maneiras diferentes. E aí já entra as questões psicológicas e mentais. Menina, ela escreveu realmente um parágrafo de desenvolvimento. Apresenta os estudos que abordam a funcionalidade da mente humana, denominados como... Menino, passada. Arrasou. E como isso... Né? Eu fiquei até sem palavras. Façam isso também, gente. Eu não vou conseguir ler tudo. Não prometeu nada e entregou tudo. Eu falo, você não merece palmas, merece mais não, deixa pra lá. Ó, gente, eu separei aqui um vídeo. Tá preparado? Eu vi. Um vídeo sobre essa questão da educação e de como estamos, né? Um vídeo que é de 2019, antes da pandemia. Então pensem que os problemas eles só se somaram. Eu tô rindo, mas é de desespero. Mas pensem que os problemas só se somaram e pioraram depois da pandemia, certo? E olha a situação que estamos. E olhe o que os jovens, né? Vocês, eu, nós queremos, o que nós queremos para a educação, estamos tentando. Vejam se dá para ouvir aí direito. Aí, é muito louco quando a gente não conhece bem um bagulho, a gente vê assim de fora, mas pensa que é tudo igual, né? Movimento estudantil. Aí quem não conhece acha que é assim, uns jovens muito loucos, querem invadir tudo, quebradeiro, uns maconheiros, que tem preguiça de estudar. Não, uns vão dizer assim. Pros outros vão achar que os secundaristas são a esperança do mundo. Ele vai resistir até o último segundo que der. O jovem que ocupa, sonha com a educação pública de qualidade. Um mundo mais igualitário. Que assim que eles crescerem e chegarem no poder vai estar tudo resolvido. Mas, mano, o bagulho é muito mais louco do que isso. Dá um link na foto aí. Congresso da Uni 2017. Uma parte da torcida ali, lá na esquerdona lá, é a juventude do PT. Eles acreditam que o Lula fez com que o país saísse da miséria. Mas do outro lado, do ginásio, mano, do lado direito lá, tá a juventude do PSDB, tá ligado? A galera também luta por melhoria nas escolas. Só que eles têm uma outra ideologia. Eles acreditam que é necessário, sim, um investimento privado na educação. E eles acreditam nas ideias lá que você falar com a galera lá do meião lá, mano, a galera arrepia só de imaginar. Dá um liga essa família aqui de laranja. Esses aí são socialistas. Se a gente descer mais um pouquinho ali na geral, vai cruzar com a molecada ali do Partido Comunista. Pô, os caras é pesado no Congresso da ONU, hein? Sabe assim? Levam a luta política pros corpos mesmo. Feminismo, tema LGBTTS, liberdade sexual, pegação, tudo misturado. E claro, sem esquecer que tem uma galera pesadona que não pisa no Congresso da Uni nem amarrado. São os autonomistas, que acreditam numa parada sem liderança.
horizontal mesmo, tá ligado? E aí tem hora que tá todo mundo de acordo. Mas tem hora que é treta aí. A galera quer fazer diferente, mas tem hora que tá fazendo parecido com os velhão lá da política mesmo. Mas peraí, tem um negócio que tá me incomodando muito, assim, né, nessa situação toda. Porque esse documentário, ele aconteceu numa época que nós elegemos a primeira mulher presidenta da República, onde as principais lideranças do movimento estudantil eram mulheres, onde na tag das ocupações era lute como uma menina. É um homem que vai narrar essa história? Isso tá muito errado. Firmão. Eu acho muito importante uma mulher contar sobre o movimento estudantil. Mas mulher de entidade. Eu sou a economista que vai contar essa história, sou eu. Gostaram? Imagine os líderes do Procem fazendo a mesma coisa, brincadeira. Gostaram do vídeo? É tipo isso que eu me senti muito representado. Mas é isso, é aquela situação, né? Vejam como é o Brasil. Tem? Menina, amei. Vejam como é o Brasil. A gente tem uma educação que é pública e ela é prevista pela Constituição, que é o documento mais importante do país, certo? A gente tem educação pública, que é um direito assegurado pelo documento mais importante do país. Só que o governo, o Estado, certo? Não investe em educação, certo? E não sana as problemáticas que existem ao ponto de o estudante, aquele que deveria estar recebendo educação de qualidade de maneira pública, se vê numa situação que ele precisa gritar para ser ouvido, para ver se o governo faz alguma coisa, certo? Então, basicamente, esse doc sim daria um ótimo repertório, certo? Então, a gente tem essa situação, certo? Então, percebam, né? Então, quando dizem a redação é só coloca tudo culpa no governo, não é de toda mentira. Não é de toda mentira, certo? Mas sobre esse eixo temático educação. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vocês acham que é um eixo fácil de construir a redação, de ter argumentos? Eu acho muito fácil de ter argumentos, né? Porque a gente já viu que vocês falaram vários aí. Então, sim. Eu acho também que é um tema fácil. E que caia sobre nós o eixo educação. Certo? Eu tô perguntando porque a gente vai passar pro outro, já que é o meio ambiente. Meios ambientes. Certo? Meio ambiente. Eu acho um tema abrangente. Também acho muito fácil. É engraçado porque a gente precisa só um conselho aqui de professora mesmo. Olha como as coisas são. Esse eixo educação, ele é muito fácil. Certo? Eu considerava o eixo, sempre considerei o eixo educação muito fácil, e tema tecnologia um pouco mais difícil, porque existem certos termos que eu não conheço. Certo? Então, a gente às vezes cai no erro de pensar, nossa, então se esse eixo temático cair, eu vou me sair melhor, mas foi a minha menor nota. Então, a maior foi quando foi a do eixo temático de tecnologia, que era o que eu tinha mais medo. Tinha muito medo, sério, me tremia. E aí, minha nota maior foi nesse eixo, porque foi só a partir daquele ano que eu tinha conhecimento sobre estrutura de redação. Então, sempre pensar, isso aqui a gente está discutindo, mas sempre pensar nesse conjunto, essa construção do nosso senso crítico colocado na forma de estrutura de redação. Han Jonas, a música de Djavan e a música do Djavan estão separando para brilhar na minha redação. Sim, só consigo lembrar de Terra Planetal. Vocês já estão falando aí, né, sobre o problema. Nossa, eu ia falar esse negócio do Terra, Planeta, Água. Eu juro que eu tava digitando, só botar açúcar aqui. É porque é só isso que eu amo.
Cadê? Perdi aqui as mensagens. Eu acho um tema. Sim. Não defendam o meio ambiente, defendam ele. Meu Deus, nossa. Para essas piadas que eu faço. Eu vou ficar pensando nisso. Roy Jonas e a música do Chavão, sim. Poluição, falta de estrutura, concretização de empresas com alta fabricação, concentração, sim. Sim. Olha aí, vários argumentos bons. Sim. Um ponto importante sobre o meio ambiente e sobre esse eixo temático, prestem atenção. Esse eixo temático é um eixo temático muito abrangente. Olha só, quando a gente pensa no eixo temático educação, a gente já volta os olhos diretamente para o Brasil, porque o Brasil ele tem muitos problemas relacionados à educação e problemas que a gente passa por eles, certo? No meio ambiente a gente tem que se atentar a isso também, a gente precisa voltar os olhos para esses problemas ambientais no Brasil. E não é difícil pensar nesses problemas, porque a gente tem queimadas, muitas queimadas, certo? Em 2019 tiveram inúmeras, certo? A gente tem o desmatamento, certo? Que agora a gente não tem mais proteção disso. A gente tem, exatamente, que ia falar disso agora, Vitor, as chuvas, certo? Que não é problema chover, vocês sabem, né? O problema é as cidades não estarem preparadas para receber chuvas, certo? Ter um calçamento que é aquele calçamento que é feito de maneira totalmente, né, sem investimento, e aí quando vem a primeira chuva mais forte, ele vira uma cratera, como aconteceu em Felipe Camarão, certo? Então, os deslizamentos de terra que acontecem justamente porque casas são construídas pelos próprios moradores, certo? Não há nenhum planejamento, não há um engenheiro ali para construir aquelas casas, são feitas pelos moradores, geralmente por pedreiros e serventes de pedreiros que têm experiência, mas eles não têm esse tipo de conhecimento de fazer esses cálculos e tudo mais. Então, esses deslizamentos acontecem justamente pelo descaso do governo, porque aquelas casas não deveriam estar ali, de jeito maneira. Certo? Deixa eu ver o que vocês falaram aí. Chuvas, Rio Tietê, falta de muito desmatamento, os índios que sofrem com essas queimadas, exatamente. O caso do Pantanal em 2020, achei que ia falar da novela, mas sim, garimpos ilegais, deslizamentos, uso de agrotóxicos. Sim, uso de agrotóxicos, muito importante também. Eu já fiz essa redação do uso de agrotóxicos, acho que foi no processo. Também muito bom. Aí aqui eu coloquei um textinho só para vocês lembrarem que é importante que vocês fiquem atentos a essas notícias, né, de alagamentos, aquelas queimadas, os desmatamentos. O garimpo ilegal, né, que ainda acontece, principalmente ali na região de Minas Gerais acontece bastante. Proteção no norte também. Proteção das áreas indígenas. Gente, proteção das áreas indígenas acontece. A gente vê muito, né, em algumas reportagens e tudo mais, áreas realmente preservadas, mas quando a gente vai ver, são áreas pequenas e tudo mais, mas existem aqueles índios que, né, são mortos e ninguém acha ocupado, como a gente já viu nesses anos que passaram. Desperdício de água. Oi. No caso, se a gente fosse falar, por exemplo, de algum caso que vai acontecer, por exemplo, as queimadas do Pantanal. Aí pode falar, poderia usar como interpretação, como aconteceu com as queimadas do Pantanal, papapá. Sim. Não precisa citar fontes, né? Nenhuma fonte assim. Não. Agora, se citar algum dado, precisa ter a fonte. Sim. Sim, você coloca as queimadas e o ano, militante do Instagram. A tragédia que afetou muito o meio ambiente. Qual tragédia? Sim, verdade. Gente, sempre assim. Uma tragédia causada por uma empresa, né? Que matou vários inocentes, né? E estamos aí, até hoje. Certo? Brasil, quem tem dinheiro. Ok, mas vejam como assim, chove de problema quando a gente pensa nessas questões. Então, vão percebendo como é fácil, não é tão difícil a gente pensar nessa questão da redação. Né? Então, assim, inclusive, eu acredito que essa questão de vamos adivinhar o tema, como muitos cursinhos vendem até isso como uma forma de aumentar o preço do cursinho.
vamos adivinhar o tema e vamos ser fodas porque adivinhamos um tema. Mas a gente tá vendo aqui que quando a gente se prepara no sentido de construir um senso crítico, qualquer tema que vier tá de boa, certo? A gente precisa pensar nessa questão dos eixos, certo? E a partir desses eixos pensar em problemáticas, e essas problemáticas podem ser possíveis temas, certo? E já problematizando elas, a gente já está construindo a redação de maneira indireta. Vejam como não é tão difícil. Caso do hospital abandonado, como é que tem abandonado? Sim, meu Deus, como é o nome, gente, desse caso? Azul. Césio 80. Isso, Césio. Tem um vídeo do Nostalgia, vocês conhecem a Nostalgia da época de vocês? Deixa eu botar aqui. Canal Nostalgia. Vejam esse vídeo, ele é muito incrível. Vocês já viram esse vídeo? Ele fala justamente sobre esse acidente radioativo. Todo esse cara, eu amo esse cara. Ele fez o que de errado? Fofoca, brincadeira. Mas esse vídeo é incrível, certo? Dá muito pra gente usar essa questão na redação, certo? Temos outro vídeo aqui sobre a questão do meio ambiente. Já começou. It's supposed to be 70 degrees today. It's freezing here. Speaking of global warming, where is we need some global warming? It's freezing. The most criticized scene in the movie An Inconvenient Truth was showing that the combination of sea level rise and storm surge would flood the 9/11 memorial site. And people said, what a terrible exaggeration. Hurricane Sandy slammed into New York City last night, flooding the World Trade Center site. Storms get stronger and more destructive. Watch the water splash off the city. This is global warming. I felt so scared. Sorry. Despair can be paralyzing, but this to me is the most exciting new development. We're seeing a tremendous amount of positive change. The basis is there, but it's still not enough. It's crunch time at the climate change conference in Paris. Still some really tough negotiations going on. What would it take to shift to renewables? I'm talking about breaking the impasse. Virtually every nation in the entire world agreed to get to zero greenhouse emissions. It is unprecedented. It's time to put America first. That includes a promise to cancel billions in climate change spending. Our plan will end the EPA. The next generation would be justified in looking back at us and asking, what were you thinking? Couldn't you hear what the scientists were saying? Couldn't you hear what Mother Nature was screaming at you? This movement is in the tradition of every great movement that has advanced humankind. We're not going to recognize it. We don't want to discuss it. It is right to save humanity. It is wrong to pollute this earth. It is right to give hope to the future generation. Don't let anybody tell you that we're going to get on rocket ships and live on Mars. This is our home. Vamos assistir. Quando apareceu o Trump já me deu um pouco de ânsia. Um conceito importante aqui que foi retratado nesse vídeo, que também acontece. O Brasil, ele ganhou uma eleição, né? Ele elegeu um candidato que teve como base de campanha fake news, certo? Citaria Sim, Vitor, citaria também. Citaria Era do Gelo fácil. A gente tem um conceito importante que é o conceito de negacionismo, né? Que é essa questão de não acreditar na ciência, certo? Que a gente tem muito no Brasil. Muito. Minha irmã esses dias, né, aquele paralelo. Minha irmã enviou uma mensagem pra mim, acho que foi antes de ontem, com uma blogueira aqui, Saramirim, que ela falou assim, vejam só, ela mandou um vídeo e falou, olha, depois que ela tomou a 4ª dose da vacina,
ficou muito doente. Aí eu fui abrir, não sei porquê, eu fui abrir os stories da menina, né, e ver por que ela tava doente. A menina tava com catapora. Eu não sei qual foi a relação vacina catapora que a minha irmã fez, mas ela falou como se fosse assim uma verdade absoluta, né? E essa questão do negacionismo, de negar o embasamento científico, os estudos científicos, ele é muito forte aqui no Brasil, no mundo, né? Mas aqui no Brasil a gente viu como é forte. E é um conceito que vale a pena vocês pesquisarem para a redação, certo? Principalmente quando se fala nessa questão do meio ambiente, quando se fala nessa questão da ciência, né? Eu vi que tem alguns professores que estão apostando muito nessa questão da ciência, do incentivo à ciência no Brasil, e já vão vendo, pesquisando algumas coisas também sobre isso, essa questão da ciência no Brasil, incentivo à pesquisa no Brasil, né, que a gente sabe que não é grande, tiveram cortes de bolsas na pandemia, né, bolsas do CNPq, que simplesmente a galera que estava pesquisando não estava recebendo, estava trabalhando de graça, certo? Tem muita coisa, certo? Muita coisa mesmo. Mas quando a gente pensa em meio ambiente, essa questão do negacionismo é muito forte, certo? Sobre o meio ambiente, vocês têm mais alguma coisa a dizer? Uma coisa que eu pensei enquanto a senhora falava era o contexto histórico nisso, que historicamente o Brasil ele foi um país que, depois da colonização que iniciou a colonização de Portugal, teve muito desmatamento, teve muita retirada de matéria-prima sem uma consciência ambiental. Então isso não é algo de agora, isso é algo que desde 1500 vem sendo retirado. Já lembrei de outro... Não, tipo assim, é engraçado pensar porque eu vi uma pesquisa falando que a Amazônia, ela não é uma floresta natural. Ela é uma floresta que foi cultivada por indígenas. Então, tipo assim, você vê a diferença de quando alguém tem uma consciência ambiental e cuida da terra e como vive em harmonia com ela, como esse povo prospera em relação à natureza, em conjunto com a natureza, e quando você vai retirando, chega uma hora que não tem. Não tem, exatamente. Já lembrei de outro repertório. Não sei como lembrei primeiro. Mas é uma música da Legião Urbana. Vocês já ouviram? Índios, né? Fala justamente sobre isso. Tem uma parte que ele fala: nos deram um espelho e vimos o mundo doente. Né? Aí ele fala também que dessa troca que houve, né? O europeu dava ouro em troca das riquezas naturais do Brasil, certo? Que era uma troca que não era justa, certo? E realmente, também a gente pode dizer que é um problema estrutural. Pode sim citar música na redação do Enem. Naquele esquema, né? De preferência na introdução. Certo? Mas em Legião Urbana, por exemplo, essa questão da música da Legião Urbana, a gente, citando essa questão da Legião Urbana, do conteúdo da música, a gente faz uma alusão histórica, querendo ou não. Não sei se vocês conseguem entender, né? Porque a gente vai citar um período de colonização, porque a música trata de um período de colonização, então a gente pode utilizar ela no desenvolvimento também, por estar fazendo essa alusão histórica. Pure Huts, os seres humanos exaltam e priorizam mais a capital e sua própria renda, que sim. Também tiveram os processos de êxodo rural, né, que a gente tinha uma economia que era baseada nessa cultura rural, e a partir, eu acho que foi Renato que falou, a partir da Revolução Industrial a gente teve essa migração, né, das pessoas que trabalhavam nesse âmbito rural para as cidades, para a indústria. Então, Revolução Industrial e Meio Ambiente, ótimo também, ótimo, vou anotando aí. Revolução Industrial. Era um coringa pra mim, Revolução Industrial, eu lembro na época. Pra usar a Revolução para tudo. Mas sim, a gente tem essa migração, né? Anthony deve ter falado disso com vocês em uma aula de geografia sobre essa questão do êxodo rural. Uma das coisas que eu lembro muito das minhas aulas de geografia é dessa questão. E de como o cultivo do natural, do meio ambiente, ele foi sendo deixado de lado em prol de um mundo industrializado, em prol de um mundo tecnológico.
Turma da Mônica, Aventura no Tempo, Cascão vai para uma aldeia, eu acho que tem a galera desse... Sim, Turma da Mônica, eu assisti esse filme. Acho que tem até uma musiquinha, eu preciso de uma máquina do tempo, minha infância. Eu tive infância. Eu acho que pode estar até mesmo Jurassic Park, de como o ser humano vê a natureza não como um ser vivo, mas sim como um objeto para prazer, para lazer. Perfeito, exatamente. Amei. Ai, que orgulho de vocês, gente. Uma vez que eles desmatam ou queimam a floresta para um totalmente descuido. Exatamente, Flaviana aí já tá argumentando. Estou muito feliz com essa aula. Já está argumentando. Viu? Capitão Planeta, Beleza Destruída de Jaú. Sim, aquela música branca. Sim. Tô feliz. Mas sim. Meio ambiente também. Eixo temático super fácil, viram? Não é? Facinho, facinho. Mais que educação, pra você brincar. É muito problema. Você pensa, nossa, esses eixos temáticos que tem muitos problemas são ótimos para redação, mas são péssimos para o Brasil. Como essa redação assim, era uma vez na floresta, um presidente, brincadeira, que não sabia o que era texto e aí ouviu madeira e não correu e morreu. Quem tava na primeira aula entendeu essa piada. Gente, tem uma coisa que eu tava pensando. Deixa eu ver se foi no outro. Foi. Eu tava construindo esse material e teve um tema que eu fiquei, caramba, esse tema nunca caiu numa redação, mas ele é tão interessante, tão importante, vocês vão saber o que é no final. Eu deixei pro final justamente para causar esse suspense. Mas enfim, lazer, cultura e comportamentos, a gente teve um tema que foi de 2019, foi recente, né? Que foi o acesso, a democratização, foi a questão da democratização do acesso ao cinema. E ele está enquadrado aqui nesse eixo do lazer, cultura e comportamento, certo? A gente tem, né, como vamos gerar as problemáticas, né? A gente tem como um direito básico, que inclusive está na mesma linha lá do artigo 6 de educação e de saúde, o acesso ao lazer, certo? Está ali no mesmo grau de importância que a gente tem o direito à educação, eu ia dizer educação e cultura, a educação e a saúde, a gente tem o direito ao lazer, porque o lazer, inclusive, gera saúde, né? Na parte do lazer também a gente pode ter essa questão da educação, que pode ser trabalhada, acessibilidade estrutural e econômica. Olha, já estou gostando, certo? A gente tem esse direito. Eu gostei tanto eu lembro que quando teve, aí eu fiquei, caramba, eu queria ter ido fazer essa prova. Foi o seu primeiro, ia ser o meu quarto. Eu gosto muito de ser treineira. Sou treineira até de concursos. Concursos que eu nem sei pra que eu faço. Eu fiquei triste porque só pensei que nunca fui no cinema. Sim, eu demorei tanto a ir pro cinema porque em Saramiri não tem cinema. E pra ir pro cinema, pra vir pro Natal, é muito caro. E por isso que eu pensei, caramba, não foi ainda, a gente tem que marcar um cinema. Bora, galera, pro 100. E num dia que é meia, dá certo. Mas eu comecei a ir pro cinema assim quando eu comecei a estudar na UF mesmo, porque aí é perto. E eu vou no dia que é metade. No caso, quando eu não tinha carteirinha, agora que eu tenho carteirinha, né? Pois é, como é que você vai pagar R$14? Chega no cinema e você não tem carteirinha, você paga 37. Eu fui assistir um filme de lançamento, acho que era Homem-Aranha, R$37. Fiquei, meu Deus, nunca deixei. A meia tá 20. A minha entrada tá 20. É uma coisa absurda. Meu Deus do céu, eu fico puto quando eu vejo. Foi tipo assim, vamos ver o Homem-Aranha, que eu gosto muito do Peter Parker. O mais legal, agora eu esqueci o nome dele. Aí eu, vamos ao cinema assistir na estreia? Aí eu vi o preço aí, não vamos esperar ficar bem batido, todo mundo assistir. Porque não dá. A vida de pobre é feita de escolhas. Que não tem escolha. Mas um repertório muito bom para essa questão do lazer, já pensando na argumentação,
esse grau de importância que a gente tem. A gente tem o direito à educação e à saúde no mesmo grau de importância do acesso ao lazer. Mas existe acesso ao lazer, gente, no Brasil? Não tem no Brasil, meninas. Eu acho que uma coisa interessante é porque o lazer que a gente está começando até agora, devido à grande acessibilidade à tecnologia, até esse lazer, ele é um lazer que ele é controlado pela mídia. Então, a informação que chega pra gente muda, tipo, nos influencia. E aí, eu só lembro da política do pão e circo, que era utilizado de dar comida e dar entretenimento para o povo não perceber as merdas que estão acontecendo. Então, é tipo assim, enquanto estão desmatando a Amazônia, beleza, mas pega aqui um celular com a dancinha do TikTok nova para você aprender, olha aqui tudo. É tipo... Eu lembro que minha irmã falou isso quando eu tinha uns 6 anos, eu levei pra vida. Ela falou, me explicou essa política do pão e circo, que ela ficou super animada de ter aula sobre isso. Aí ela me falou. Mas eu ficava sempre sem entender. Me dá um exemplo, eu não entendo. Aí ela falou assim, sabe quando a gente tá assistindo o Jornal Nacional? Aí eu, sim. Aí, toda vez que passa uma notícia sobre morte, sobre tragédias, aí fica passando notícias ruins. Aí depois vem uma notícia, Flamengo ganhou de 2-0 do Corinthians. Ou torcedores ficam felizes e não sei o que. Aí vem só aquelas reportagens sobre felicidade e samba, não é? É sempre assim. Política do pão e circo, gente. Mas é sempre assim. Claro que eu fiquei feliz com o Flamengo, porque eu sou flamenguista. Mas, né? Todas as tragédias. Hoje na escola os professores estavam comentando. Vai ser muito bom que a Copa vai ser em novembro, porque caso o Bolsonaro ganhe, a gente tem a Copa pra gente esquecer um pouquinho do problema que pode acontecer. Aí eu fiquei, caramba, gente, como é que pode? Nem com Copa eu ficaria... Nem com Copa eu ficaria... Gente, hoje eu ouvi de alguns que vão votar no Ciro e que não existe esse negócio de segundo turno. Aí eu fiquei calada. Não tá nem com clima, nem com cabeça pra isso. Certo? Mas a gente... Primeiros problemas. Não temos acesso ao lazer. Certo? Como o Gleidson falou, até o acesso que nós temos são meios de alienação, certo? Da gente esquecer as problemáticas que existem, mas um acesso ao lazer, o acesso ao lazer vai muito mais além do que isso, certo? E ele é importante até para saúde. Então, veja uma lógica aqui. Se a gente tem um país que não investe nessa questão do lazer e da cultura, primeiro do lazer, se a gente tem um país que não investe nessa questão do lazer, a gente vai ter pessoas mais doentes, né, com problemas como depressão, ansiedade e afins. Se a gente tem problemas se a gente tem esses problemas, né, pessoas com esses problemas, um aumento de pessoas com esses problemas, a gente tem uma sobrecarga no sistema de saúde, certo? Então, são problemas que vão se somando. Mas na medida que a gente tem um acesso ao lazer, a gente tem uma diminuição dessas problemáticas e, obviamente, a gente vai ter uma diminuição na carga, certo, do sistema de saúde público, não é? Aí a gente já tem aqui um tipo de argumentação de causa e consequência, percebam, certo? E em relação à cultura também a gente tem uma questão muito importante. Se a gente não tem essa questão do investimento na cultura e tudo mais, porque ir ao cinema é cultura, ter acesso ao lazer é cultura, certo? Ter acesso ao teatro, né? Ter acesso a esses eventos, feiras, feiras de artesanato, né? Incentiva a cultura, circo, muito importante os circos, muito importantes mesmo. A gente tem o enfraquecimento da cultura, e se a gente tem o enfraquecimento da cultura, a gente também afeta essa questão do turismo, né? Por que eu trouxe o turismo aqui? Porque eu acho um tema muito interessante, principalmente depois de uma reportagem que eu vi, que é essa aqui, ó. Segundo o documento da Travel Tourism, não sei mais falar. Eita, meu alarme. Peraí, só um minuto. Olha, gente, como é a vida do brasileiro. Prestem atenção. O Brasil aparece em primeiro lugar em potencial de recursos naturais entre 136 países. Gente, em primeiro lugar. Olha o que vem depois. Mas perde competitividade em quase todos os demais. 13 itens listados figurados no ranking geral.
O país também possui recursos culturais muito atrativos, como patrimônios e eventos, mas peca em diversos outros quesitos. O que isso fala aí pra vocês? O que vocês entendem disso? A gente tem um potencial turístico. Não tem investimento. Como tudo no Brasil, não tem investimento. Não tem investimento, mas também... Veja essa partezinha aqui, ó. O Brasil possui recursos culturais muito atrativos, né, e recursos naturais também, mas peca em diversos outros quesitos. Que quesitos são esses? A gente acabou de falar. Que quesitos do Brasil peca? Quais são? Não sabem? São os outros eixos temáticos. Certo? Segurança, exatamente. Como é que a gente vai? Beleza, a gente tem... Preste atenção, a gente tem um país foda, lindo, perfeito. Gente, Ponta Negra, Pipa, só no Rio Grande do Norte. Só aqui, certo? As dunas de Genipabu, Pitangui, Muriú, praias perfeitas, certo? A gente tem um olheiro de pureza. Muita coisa mesmo. A gente tem um potencial turístico enorme, certo? De dar assim 10 a 0 na Europa. Mas por que existem mais turistas na Europa do que no Brasil? Porque ela tem segurança, lá tem educação, certo? Lá tem investimento em cultura, né, que a gente não tem. Por mais que a gente tenha esses recursos naturais, que Deus tenha nos abençoado com esses recursos naturais, a gente não tem o resto. O resto que é provido pelo governo, que é provido pelo Estado. Certo? Tem tudo, mas falta tudo. Exatamente, assalto a experiência cultural no Brasil, mas nem todo mundo quer pagar para ver, porque o preço pode ser a morte. Quantas reportagens vocês já não viram? No Jornal Nacional, inclusive. Turista é assaltado e morto. Turista é assaltado e morto. Sendo que isso acontece todos os dias no Brasil. Mas não é matéria do Jornal Nacional. No máximo, matéria de jornal aqui de Natal. Eu só lembro daquele meme de Todo Mundo em Pânico. 30 homens negros foram mortos no calçado da Moji, mas o jornal só quer saber da menina branca que caiu no bolso. Ah, eu amo. E pior que ele tem toda a razão. Toda a razão. É bem isso, não é? E realmente o turista é o europeu. Não que eu odeie europeus. Eu odeio europeus. Né? Mas... Pensando nessa questão do acesso ao lazer e à cultura, essa questão do turismo é um tema, certo? É um recorte temático muito interessante, certo? Se puderem, vejam notícias sobre isso, filmes e tudo mais. Até a questão da colonização pode ser, sim, um repertório para isso, porque a gente pode pensar em quê? No que a gente acabou de falar, né? Sobre essa troca, né, de belezas naturais, de recursos naturais, em troca desses ouros, joias e tudo mais. E reconhecer que o Brasil sempre foi um país muito rico, né, em relação à biodiversidade e tudo mais. Então a gente pode trazer daí um repertório muito interessante. Turistas assaltados. Branco rico, exatamente. Inclusive foi um turista que trouxe a Covid para o Brasil. Né? Por último, nós temos direito e cidadania. Certo? Direito e cidadania. E como eu resolvi abordar esse eixo temático? Pensando, né, em grupos específicos que são esquecidos, né? Que são totalmente esquecidos pela... Podem vir. A galera GLS, brincadeira. Mas... esses grupos que são esquecidos na sociedade brasileira. O primeiro deles, os idosos. Esse era o tema que eu falei que era um tema muito interessante que nunca caiu e que eu fiquei, caramba, como é que pode? Brasil Carnaval, exatamente. Como é que pode esse grupo ser esquecido assim? Povo animado. Né? Por quê? Porque se vocês forem ver, eu acho que Anthony também já falou sobre isso, sobre essa questão da densidade demográfica. Ele já falou sobre isso. Porque se ele não tiver falado, talvez você seja quem vai perder isso aqui. Mas eu vou tentar dar um panorama geral.
A gente tem um número de idosos muito crescente, assim, muito crescente mesmo, né? Principalmente comparado aos nascimentos que a gente tem. A gente tem famílias que estão tendo menos filhos, né? Principalmente pela questão econômica, que a gente sabe que está péssima. E um número de idosos crescentes. Mas aí o que acontece? O Brasil está preparado para receber esse grupo que tem as suas especificidades, que tem as suas problemáticas, certo? Que tem os seus cuidados. Não, né? A gente já pode até voltar para a questão do lazer. A gente tem lazer para essas pessoas? Ou não vai além de academias em praças públicas? Né? Que não há nenhum tipo de... Inclusive, essas academias que tem aqui na foto. Não há nenhum tipo de cuidado, e eu não falo em relação à população, mas em relação à própria prefeitura que coloca essas academias nas praças. Não há nenhum tipo de cuidado, de revitalização, de nada. Eles só constroem e jogam lá. E é isso. E é a academia dos idosos, né? Mas não tem ninguém para orientá-los, na verdade, certo? Não tem nada, é só um lugar jogado lá, certo? Não tem lazer para esses idosos, não tem educação para esses idosos, não tem segurança para esses idosos. Segurança não é só questão da violência, mas segurança de locomoção. A gente tem ruas totalmente despreparadas para as pessoas que têm dificuldades de locomoção. Saúde também, vai no posto de saúde, os velhinhos não tem atendimento sim. Tem até aquele... Tem até um vídeo, eu sei que é como me ajudar para usar como repertório, que é uma reportagem que estava tendo de um cara falando que tem um calçadão com um buraco e que é ruim porque os senhores estavam passando e tropeçando e acaba caindo uma senhorinha. Eu sei que é pesado, mas dá para usar como repertório até. Eu acho. Ai, ele olha que acabou de cair. Meu Deus, tadinho. Não, e tem também... Então, desculpa. E tem também a questão dos postinhos de saúde, que eu acho uma validade, porque tem dia que eles falam, hoje é só os idosos. E aí quando chega lá, os idosos chegam de madrugada, né, que daí gostam de chegar cedo no instante. E aí tá lá esperando, 4 da manhã já estão no frente ao postinho de saúde para pegar primeiro lugar na fila. Das 7 horas, o médico disse que não vai vir hoje. Aí tipo, perca de tempo pros próprios velhos. Eu também gosto de chegar cedo nos campos. 4 horas da manhã eu também tô no postinho. Mas tudo bem, já tô me preparando. Acontece muito. Eu falo porque às vezes eu vou junto com os velhos e fico lá conversando. Sim. Gente, Vitor, perfeito. Falta de medicamento. A gente tem essa questão da saúde, como o Olga falou. Mas falta de medicamentos para os idosos que, na maioria das vezes, são justamente pela falta de saúde, né, de um sistema de saúde realmente que realmente cuida dos cidadãos. Por essa falta, a gente tem pessoas que vão adquirindo doenças como diabetes e hipertensão, principalmente, que são as maiores aqui no Brasil. As maiores porcentagens são dessas doenças aqui no Brasil. E aí, quando chega na terceira idade, não há o cuidado dessas doenças. Ele já desenvolve por uma questão de falta de investimento na saúde. E aí, quando chega na terceira idade, não há investimento nessas medicações, certo? Saúde e bem-estar só no papel, exatamente. Né? A não ser que você seja o dono do engenho lá, né? Não do engenho nem agora dos meios de produção, né? Como diria Karl Marx, você se lascou. Mas é isso mesmo. Outro grupo totalmente deixado de lado é a galera animada. Brincadeira. Pessoal LGBTQIA. Falta um P, gente, porque muda muito essa sigla. Mas... A senhora bota com o seu coração mandar que a gente entende. Acho que faltou um P, né? Bota o Vale. O Vale, pronto. O Vale. Quando eu tava... Inclusive...
Um tema que eu acho muito, muito, muito interessante para fazer uma redação é o tema que fala sobre essa questão da transexualidade. Inclusive, eu tava vendo aqui, deixa eu ver se eu consigo achar. Eu tava vendo aqui algumas propostas de... Eita, bexiga, quebrou o computador que nem é meu. Algumas propostas de redação, e eu tava falando, uma das escolhidas, que talvez vocês façam aí desse ano, é essa questão da transexualidade, né? Da aceitação, do nome, né? Que eu lembro que era também não é proposta não que fala. Uma aposta dos meus professores, essa questão do nome social. Essa questão da falta de insulina. Sim, falta de insulina. Eu não assisti ainda, eu botei na minha lista esse filme. Galera do Vale diariamente nas ruas, não sei se dá pra usar. É um filme? O que é isso, um filme? Sim, gente. Tem uns temas que eu escolhi, essa questão da transexualidade é um tema que eu acho muito interessante para fazer redação. Tem bastante argumento. E eu acho que seria muito bom, porque quando a gente fosse fazer esse tema lá no Enem, o pessoal, vocês sabem, né, o pessoal lá da direita, eles iam, né, se lascar um pouco. Né? Igual foi com a violência contra a mulher, que eles se lascaram bastante por falarem, vocês sabem, certo? Inclusive, tá em pauta esse tema da transfobia, porque estão querendo resgatar lá o caso de uma mulher trans que aí foi impedida de entrar no banheiro feminino. E aí um juiz lá, alguém, disse, não, eu quero dar uma pausa no julgamento para eu poder pensar melhor. Isso já fazem 7 anos que ele deu essa pausa. E até hoje esse julgamento segue parado. Então, tem isso. E, tipo, fora um repertório muito bom para usar, é Pose. Sim. Eu não sei se enfim. Eu ia citar RuPaul's. RuPaul também. Na verdade, a Gottmik. Sim. É Mink ou Milk? Milk. Gottmik. Citá-la, inclusive a RuPaul mudou até o bordão dela de anos. Sim. Né, que foi importante. Percebi. Foi importantíssimo. Foi um choque. Na verdade, hoje em dia, esse negócio aí já podem doar sangue, porém tinha muito esse preconceito justamente por causa da AIDS. Pode, inclusive, citar um negócio da AIDS. Não, eu acho que hoje em dia já é verdade, mas pode ter esse lance da AIDS também, que literalmente foi visto como um castigo. Sim, um castigo divino. Foi um castigo divino, então, de acordo com, né? Enfim. Então é algo que pode ser citado também. Renato Russo pode ser citado. Algumas né? pessoas da comunidade LGBT eram impedidas de doar sangue porque na década do surgimento da AIDS, como algumas pessoas esqueci. Tinha gente que nem tinha gays que não poderiam doar sangue porque tem alguns que tinham histórico de AIDS, HIV, essas doenças e tal. Aí era por isso que eles eram impedidos de doar sangue. Sim. Inclusive, outra coisa também que pode citar é que até 1990... Nada, sumiu o repertório da minha cabeça. Pode falar. Pode citar também que você ser LGBT só foi deixado de ser considerado doença a partir de 1990, porque até 1990 a OMS dizia que você ser homossexual, você ser alguma coisa assim, era doença. Então, é algo super recente. Inclusive, o diretor da OMS, de algum lugar assim, acabou de falar, literalmente, semana passada, fez um post falando que pessoas homossexuais tinham que diminuir os casos tinham que parar de ficar pegando as pessoas para que evitasse a contaminação. Só que o problema foi que ele especificou os homossexuais. Por isso que eu falei até hoje, né, gente? Esse estigma. Sim, eu botei aí no chat. Tem um filme muito bom mesmo, muito bom. Que é A Garota Dinamarquesa, que envolve essa questão de tratar
de tratar como doença, certo? Ela tinha uma namorada, eu acho que era uma esposa, certo? Enquanto ela estava no corpo de homem, e ela amava muito essa esposa e tudo mais, só que aí ela se via como uma mulher. E lá é um filme, eu acho que é da década de 60 por aí, ou 50 por aí. Aí quando ela começa a sentir isso, ela mesma pensa em se tratar, porque ela, nossa, isso não é normal, né? E o filme é a coisa mais linda, porque trata dessa situação com uma delicadeza muito grande. E depois eu fui ver o filme, é baseado numa história real, que inclusive é da pessoa que fez a primeira cirurgia, certo? E eu fiquei em choque porque Enfim, mas é um filme muito bom. Vitor, eu não assisti essa série, mas... É porque o ator que fazia a Vanya, que é o Elliot Page, O Elliot. Que fez Juno também. Sim. Sim, verdade. Do ator eu lembro, mas não Pode citar também, tem uma série muito boa da Netflix, que é Richard, que é... Eu esqueci o nome da atriz, mas é maravilhosa. Sarah Paulson, algo assim. E aí, tipo, na série eles tratam isso, eles falavam que pra tratar esse tipo de coisa era tipo com lobotomia. Era. Abria a cabeça aqui, fazia um furo. Não, o furo era pelo olho. Eles iam com uma agulha. Não, era no olho. Eles botavam uma agulha no buraco Então do ficava olho. cego? Não, mas é porque tem um espacinho entre o olho e o nariz, um buraquinho que pode ir até o cérebro. E aí eles iam por ali. Era literalmente, eles botavam uma agulha e apertavam com o martelo. Batia com o martelo. Isso era também para você esquecer coisas. Eles utilizavam isso para esquecer coisas, não só para isso. Ah, lembrei da série que tem um serial killer. É. Ah, lembrei. Da menina de American Horror Story. Sim. Lembrei. É que quando é inglês eu não sei. Aqui em Pretas também, que foi uma das mais jovens, eu fiz a tradução. Eu ia falar outra coisa também, eu acho que eu esqueci. Sim, tem um documentário, gente, perfeito, do Profissão Repórter, que é incrível, que eles vão visitar, Profissão Repórter, vocês sabem, né? Eles vão visitar um presídio, né? E no próprio presídio eles fizeram uma divisão, né? Eles fizeram a divisão, você viu? Dos homens que eram héteros e dos homossexuais. Dividiram, certo? E aí mostra como é a situação deles, de todo esse estigma, né, em torno deles, de como os outros presidiários olham, né, para esses homens e tudo mais. E é assim, fortíssimo, fortíssimo mesmo. Tem inclusive uma mulher trans lá que fala sobre as dificuldades, da falta de respeito deles, tudo mais, de como eles são tratados diferentes. Essa mesma coisa. Eu vou ver se eu acho o link e mando lá. Certo? Sobre essa questão, mais uma questão. A redundância. Eu dando exemplo. Não, eu amei que esse tema choveu de repertório. Amei. Viu como chove repertório, sim. Empresas que não contratam trans. Inclusive tem uma questão, depois pesquisem também, sobre o currículo, que é uma lei que estava para aprovar ou não, de não colocar foto no currículo para evitar esse tipo de preconceito, de não contratar pessoas negras. Na verdade, professora, esse negócio aí da foto, quando eu fiz um curso uma vez de gestão empresarial, que eles falavam muito sobre esse negócio do currículo. E aí eles falavam, tipo, a cada mês eles mudavam, tipo assim, agora você precisa de foto. Aí no outro mês, não, agora não é obrigado. Aí depois, não é bom você colocar foto, depois você é obrigado. Então é uma coisa que tá sempre mudando. Quando eu vi, achei super interessante. Muito interessante mesmo, mas não, algo que não deveria existir, porque isso não deveria ser um requisito. Não deve ser um requisito. Harry Styles, Tupiniquim. Sim, a Bernadette. Gente, ressuscitaram a Bernadette. A Bernadette de Chocolate com Pimenta. Ressuscitaram. Eu amo essa novela. Tem outro grupo de pessoas super esquecidas, que são as crianças. As crianças, quando falo aí, já me dá um pouco de vontade. Por mais que eu não goste de crianças, quando a gente pensa
Nessa questão do abandono do Estado, as crianças... Muito. E um repertório perfeito para falar sobre crianças, agora eu vou puxar. Vocês já sabem qual é. Quem me conhece sabe que eu vou falar agora sobre um livro. Quem acertar eu pago um café lá na toca quando voltar. N? Hã? N with N? Não, é brasileiro. 5 segundos. 5, 4, 3. Ninguém sabe, ninguém me conhece. Capitães da Areia. Renan já falou. Menino. Ai, essa senhora falou isso pra mim na sala de aula, eu esqueci. Capitães da Areia foi o tema do meu TCC. Perfeito, porque fala justamente sobre o abandono das crianças, no caso das crianças da Bahia, crianças baianas. Eu vou cobrir. E é incrível que eu não tô com ele aqui, mas já no começo do livro, o livro começa com manchetes de jornais. Aí, vândalos roubam o governador, não sei de que. Crianças malditas fazem tal coisa. Aí, várias manchetes do jornal, aí falam, né, sobre quem são os capitães da areia, falam que não são crianças, são demônios, são adultos. Tiram toda essa questão da infância, né, desses meninos, porque eles são abandonados, totalmente abandonados pelo Estado. O Estado simplesmente esquece eles, não dão nenhum tipo de suporte, e aí eles pensam, se na minha casa não tem o que comer, se eu não tenho, meus pais não ligam pra mim, se eu não tenho educação, não tenho pra onde ir, não tenho lazer, não tenho nada, eu vou pra rua e vou viver de lá, tentar viver bem na rua. E aí, como é que se vive bem na rua? Né? Qual o caminho que eles vão achar? Esse de roubar, de furtar coisas e tudo mais. O abuso sexual de crianças e adolescentes durante o isolamento social, sim, perfeito, Anderson. Tem também um tema que eu tava vendo, era Primeira Revolução do Trabalho Infantil, perfeito também, que as crianças tinham que trabalhar, ajudar, né, também. Hoje em dia também, né, as crianças precisam trabalhar para ajudar os pais, né, principalmente nessas regiões mais isoladas. O que eu tava falando? Esqueci. Tem que falar um negócio interessante, mas eu esqueci, gente. Sobre crianças ainda. Sim, sobre essa questão do abuso sexual. Tem um tema também, outro tema que estava naquele dos que eu estava selecionando, que era a questão da educação sexual na infância, certo? Os tabus relacionados à educação sexual na infância. Caso que ocorreu no Middle, principalmente abusador das redes sociais, furadores também. Aconteceu um caso de abuso no Middle, não sabia. Foi um menino que foi entrar no banheiro masculino sozinho, uma criança. E aí chegou lá, tava uns caras e ele sim, né? Não quero ver não. Eu já tô tão mal. Meu Deus. Eu tava ouvindo até a minha mãe falar esses dias. Ela falou assim: é incrível como. Eu sei que não dá pra generalizar, né? Mas ela tava falando assim: é incrível como qualquer criança que eu vejo, qualquer criança pequenininha que eu veja com um homem, eu sinto uma coisa ruim. Ela tava falando. Eu não sinto, sabe? Pode ser até o pai da criança, eu me sinto mal, eu me sinto com medo, um receio, com medo, sabe? Com vontade de proteger aquela criança e perguntar se tá tudo bem. Inclusive tem uma série que eu assisti toda ontem porque eu tava esperando ela lançar, então eu não dormi, que é Bom Dia Verônica, que também fala sobre isso, sobre essa questão do abuso infantil e tudo mais. Que ela é muito boa. Só que depois que ela falou isso, eu também fiquei pensando, caramba, eu também fico assim, qualquer criança, principalmente quando a criança é uma menina, eu fico meio receiosa demais, assim. Mesmo que seja pai, seja avô, eu fico, meu Deus, não dá. Ai, mãe tem razão. Ai, não, isso aqui é outro. Tem até uma novela da Globo, eu não lembro qual era, acho que era do lado do Paraíso, alguma coisa assim. Que tinha um caso lá de uma menina que o padrasto dela abusava dela desde criança. E aí ela cresceu, apagou isso da mente e tinha um trauma que ela não conseguia ter relação sexual com ninguém. E aí, enfim. Sim. Novela pesadíssima.
A novela da Globo. Depois de... A novela da Globo tem tudo detalhe da criação. É tudo Satanás. Chocolate com pimenta. Mas depois de Carminha... Não, depois de Nazaré Tedesco foi só a ladeira abaixo. Né? E pode falar também do negócio de Avenida Brasil. Do lixão da tia Lucinda, que as crianças lá menosprezadas. Olha aí, Globo também é cultura. Sim, Globo também é... Sim, perfeito. Eu já falei, né, corretor, ama quando cita coisas do Brasil. Avenida Brasil, tu não conhece? Não. Ninguém Hoje, responde a eu não Renata. assisti Avenida Brasil. Ninguém responde a ela. Não. Melhor novela do mundo. Como assim você não conhece Ah, a culpa tá. da A outra. Ela foi de 2018. Meu pai era viciado em novela. Eita, foi o WhatsApp aqui, desculpa. Sobre esse tema, mais algum ponto? Eu esqueci que tem outro ainda. Mas vamos adiantar. Tecnologia. Mas tecnologia é só um videozinho. Tinha um que falou, você nem sabe se que está de volta. Sim, eu sei que novela é essa. O Outro Lado do Paraíso. Eu não queria lembrar esse nome. E só virou mesmo por causa do Big Brother. Flopada, brincadeira. Sim, sobre essa questão da tecnologia, Anderson já falou aqui sobre uma coisa interessante, que é a exposição das crianças em redes sociais também, para esse eixo tecnológico. Porque nós temos um mundo totalmente tecnológico, globalizado. Eu lembro que no meu TCC do IF, eu fiz eu fui bem esperta, porque vocês sabem que eu sou péssima nas tecnologias, mas eu fazia informática. E eu gosto de história e gosto de escrever. Então, o meu TCC foi sobre a história dos computadores. Então, não precisei fazer programas no TCC em si. Mas aí, eu lembro que teve até uma parte que a gente falou que, hoje em dia, os celulares, eles parecem até fazer parte do corpo da pessoa, né? Quando você não tem um celular, você fica, ai meu Deus, cadê? Estou nua e tudo mais. Mas é justamente por causa dessa questão da globalização, que já pode ser um repertório para falar sobre tecnologias, certo? Essa questão da globalização geografia é muito importante. Geografia e história. Globalização, certo? A própria Revolução Industrial também, certo, Luan? Até. Eu não tô vendo a mensagem porque bugou aqui. Mas a própria Revolução Industrial também seria um bom repertório em relação às problemáticas relacionadas à tecnologia, a falta de organização, né? De organização em relação à legislação, que não existe, né? Está existindo a legislação, mas não é uma legislação tão concreta. Dessa questão dos crimes que acontecem na internet e tudo mais. Tem aquele caso famoso aí casos famosos, na verdade, mais uma vez, as mulheres, né, que sofrem com homens que viralizam, compartilham fotos e tudo mais, sem consentimento. A gente viu famosos passando sobre isso. E eu acredito, não sei se vocês concordam, que um grande problema dessa questão da tecnologia, da sociedade tecnológica, é essa falta de legislação, certo? Efeitos do uso das redes sociais no comportamento humano é o tema de um novo documentário da Netflix chamado de O Dilema das Redes. Especialistas indicam que crianças e adolescentes demandam atenção especial no uso desenfreado das plataformas. Acaba se tornando um vício, né? Porque tem coisas que a gente não vê assim, sabe, em redes sociais, a gente acaba, gostando muito, tendo prazer por aquilo e fica muito tempo ali. Faz mais ou menos um mês que a gente começou a pegar muito no pé dela, né, por questão disso, porque antigamente eu ia dormir e quando eu acordava para levar meu outro filho para o emprego, ela estava na internet. E aí ela ia acordar 3 horas da tarde, a gente chamava ela, ela não conseguia ter rendimento nenhum, porque era a noite inteira na internet, vendo vídeos, essas coisas, entendeu? Para Sabrina, é muito difícil não acessar as redes sociais. Mas ela não é a única e há razões econômicas para isso. Centenas de engenheiros da tecnologia da informação trabalham intensamente para manter o usuário na rede pelo maior tempo possível e assim exibir o maior número de propaganda para vender um produto ou serviço. É a chamada economia da atenção.
elas vão utilizar recursos que muitas vezes são utilizados nos cassinos, né, junto com o transtorno do jogo, e uma série de outros recursos. Por exemplo, quando eu tenho uma rede social e eu fico correndo ela para baixo o tempo todo, isso é um outro mecanismo que faz com que você permaneça mais tempo conectado do que você inicialmente planejou. Facebook discovered that they were able to affect real-world behavior and emotions without ever triggering the user's awareness. They are completely clueless. No documentário Dilema das Redes, da Netflix, ex-funcionários da indústria da tecnologia contam como o modelo de negócios das redes sociais acabaram prejudicando a vida de milhares de pessoas. We get rewarded by hearts, likes, thumbs up, and we conflate that with value and we conflate it with truth. A whole generation is more anxious, more depressed. As pessoas produzem dados numa velocidade que elas não produziam antes. Você tem uma coleta praticamente instantânea desses dados, né? E uma análise muito individualizada. Esses dados permitem que você conheça o seu consumidor no nível que o marketing não conhecia há 40 anos atrás, né? E numa velocidade realmente muito acelerada. Isso é o que acaba assustando muito os usuários. Antes de ter a vida ainda mais prejudicada pelas redes, Sabrina reduziu o tempo com o celular. Eu durmo um pouco mais cedo, acordo mais cedo, tenho mais tempo livre, mas eu uso continuamente menos. Eu acho que eu estou mais feliz. Os jovens com idade inferior aos 25 anos, embora eles muitas vezes saibam que aquilo não é bom, biologicamente eles não estão robustos e finalizados, fazendo então com que a hora que você entregue a tecnologia na mão de um adolescente ou de uma criança e peça para que ela regule o próprio comportamento, obviamente que isso é altamente paradoxal. Eles não vão conseguir e possivelmente vão exceder o tempo e a forma de uso. Gostaram de ouvir isso? No ano de 1989, aconteceu esse documentário, é muito bom. Fiquei assustadíssima. Inclusive, tapem as câmeras dos celulares e dos computadores, porque vocês sabem, o Google ele está vendo você o tempo todo, então aquele meme não é brincadeira. Eu tenho tanta pena do que o Google vê. É só minha cara de acabado com um copo de café do lado. Tudo, gente, tudo. Ele escuta até as nossas vozes. Inclusive, eu estou escutando isso agora. Certo? Depois, quando tiverem tempo, veja... Depois, quando tiverem tempo, veja... Meu Deus. Cai não, que eu estou no e-mail institucional. Viu? Ah, tá. Entendi agora, Vitor. Achei que você tava falando. É porque da outra vez caiu, mas porque eu fui burro. É porque tá tarde, né? Aí tá batendo som. Eu entendi a indireta. A gente já vai terminar. Não, pior que não foi. Só disse lá que a senhora tava com sono. É a idade. Sim, a demagogia causada por influenciadores digitais. A gente viu uns temas sobre isso, né? E aí entra também a questão que entrou no lazer, que eu falei, que é sobre a alienação. Sim. Inclusive nesse documentário que eles falam até sobre isso, que o menino lá do nada começa a se juntar com um grupo meio extremista, ele vai lá para coisa meio vândalo, e os pais não sabiam. Então, aí também entra o negócio da criança, que é a falta de como é que vai explicar? Não. De cuidado dos pais em relação ao que chega à criança. Sim. Principalmente dos ramos de saúde. Sim. Tecnologia, eu acho que não vai ser um tema que vão postar muito, porque caiu bastante já, né? Recente, inclusive. Foi o tema que eu entrei. Mas se vier, estamos preparados. Temos documentários, certo? Temos a velha citação do Steve Jobs, que a tecnologia move o mundo. A internet não tem lei. Tem a questão, exatamente, Vitor, a questão da legislação, que está sendo criada agora, mas a gente vê que não é tão pertinente. E como está sendo criada agora, existem muitas falhas e tudo, certo? Mas tem a questão do cybercrimes, né? O cyberbullying, enfim. A violência contra a mulher que vai para essas plataformas e tudo mais e acaba, como é que fala? Invadindo a privacidade e tudo mais. Certo? Eu não tenho palpite, não. Eu não sei. Eu tô apostando só no eixo, que é o eixo educação. Olha, se depender
do governo, né, de um certo governo, eu tenho certeza que vai ser alguma coisa muito complexa, muito pesada do nosso dia a dia. Pode ter certeza. Com certeza vai ser isso. Será, às vezes eu fico... Fale, desculpa. Fale. Não, será que alguma coisa, sei lá, como a produção de papel impacta no dia a dia dos estudantes? Alguma coisa assim, super polêmica. Isso que eu ia dizer. Eu tô achando que vai vir um tema bem... Sabe? Não sei explicar, não tenho palavras pra isso. Mas o importante é que quando vier estaremos preparados, porque eu gostei muito dessa aula, né? Foi muito proveitosa. No Facebook tem a restrição de idade, 10 anos. As crianças têm acesso a tudo. Acho que eu falei uma vez que minhas sobrinhas de 10 anos estavam assistindo Round 6, pessoas sendo decapitadas. Eu vi o professor que falou que poderia ser violento nas escolas, que tem crescido muito. Esses temas que, tem crescido muito, geralmente, eu acredito, né, que não cai muito não. Eu não acho que não. Porque senão a gente teria falado sobre a pandemia e tudo mais, mas não. Certo? E é isso. Obrigada pela atenção e pela vinda de vocês na aula. E por ficarem até aqui, né? Porque foi 1 hora e 35 minutos. Eu não sei nem se isso vai caber no drive, mas espero que caiba. Porque a aula foi muito proveitosa mesmo. Certo? Boa noite, gente. Até amanhã, eu ia dizer. Até a próxima aula. Provavelmente presencial. E qualquer coisa, estou no Zap Zap. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite.